Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, para mais uma aula de história e dando continuidade aí às aulas da semana passada, que nós falamos sobre o Império do Mali. Nós vamos falar agora, de dois, outros povos africanos que tiveram uma influência muito grande, na cultura, brasileira, que vai ser os Bantus e os Iorubás. Lembrando que esses dois, grupos étnicos, que vieram da África aqui para o Brasil, eles são grandes grupos. Dentro deles existem, diversos outros grupos menores, tá? Mas eles compartilham ali uma mesma língua, compartilham ali traços religiosos que faz com que eles compõem, façam parte desse grande grupo étnico. Igual a gente estudou, no Império do Mali, que quem formou o Império do Mali foram os Mandingas, e os Mandingas era um dos grupos que fazia parte dos sudaneses. E os Yorubás, vai ser um desses grupos aí que também vão fazer parte dos sudaneses. E vai ser, o primeiro que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, aqui eu trouxe um mapa, para vocês, semelhante ao que eu passei na última aula, mas mostrando que a localidade onde, se desenvolveram, e onde os reinos, surgiram desses dois grupos étnicos aí que nós vamos trabalhar, os Yorubás e os Bantus. Aqui na parte verde do mapa, nós temos os povos sudaneses, aqueles que nós chamamos de sudaneses, que vão habitar qual região? A parte do Sahel, aquela parte ao sul do deserto do Saara. Tá? Então, aqui nessa parte verde, nós temos o reino de Gana, onde que se desenvolveu lá o Império do Mali, lá a cidade de Tombuctu, que nós estudamos, e os Yorubás vão se desenvolver aqui, onde hoje é Benin, e a Nigéria. Tá? Então, vai se desenvolver nessa parte aqui, que também faz parte, da área verde dos sudaneses. E aqui na parte de laranja, nós temos os bantus, tá? Que inicialmente vão surgir, vão vir de Camarões e de Angola, mas depois, com o passar do tempo, vão ocupar aí partes desde da África do Sul, até aí pouco abaixo da linha do Equador. Bom, então os Yorubás, eles vão habitar aí a atual Nigéria, e o Benin e Togo. Então são países, que têm na sua formação ali o grupo étnico dos Yorubás, tá? Que vão, vir muitos negros, muitos desses povos aí para o Brasil no período da escravidão, vão vir como escravos, tá? E um detalhe aqui, mais por curiosidade, a Nigéria, ela é o maior país com a concentração de negros, tá? Que existe no mundo, e o segundo país com a maior concentração de negros que nós temos no mundo é o Brasil, tá? Então, olha só, o primeiro país fica lá na África, a Nigéria, e o segundo aqui na América do Sul, no Brasil. Para vocês terem uma dimensão, da quantidade de escravos, que foram trazidos aqui para o Brasil no período aí, colonial e imperial. Então, olha só, no Brasil, os Yorubás, eles vão receber várias denominações. Por isso que a gente perde muito, dessa história desses povos, de onde que eles vieram. Então, quando chegava aqui no Brasil, era tudo chamado de africano, mas cada um deles, vinha de uma região diferente, com alguns costumes diferentes. E aqui eles eram tratados, como sendo parte de um único país, de um bloco único. Por isso que, por muito tempo, na nossa história, a gente via a África como sendo um grande bloco, unificado ali, e que todo mundo que habitava o continente africano era de negros. Mas a gente já começou a desconstruir isso na última aula,
mostrando, né, as diversas etnias, características, né, de pessoas que são africanas e nem, né, por ser africanas, são negras. Então, olha só, no Brasil eles vão receber denominações como GGs, Nagôs, Angola, Congos e Fulas. As comunidades iorubás que se desenvolveram principalmente no sudeste da atual Nigéria e constituíram um dos grandes centros civilizatórios da Guiné e chegaram a influenciar outras civilizações da região, como o reino de Benin. Então, olha só, a Nigéria é onde que vai ter a maior concentração, né, desses povos aí dos iorubás, né, desse grupo étnico. Mas, né, chegou a influenciar as regiões, né, próximas à Nigéria também. E o reino que mais foi influenciado foi o reino de Benin. Então, aqui mais uma vez, a localização, né, de onde se desenvolveu, né, o reino aqui, né, dos iorubás. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a República de Benin, que pega parte, né, de onde se desenvolveu esse reino, e a Nigéria, né, que é onde que se desenvolveu a maior parte aí, né, desse reino e das cidades iorubás. Mais uma vez, tá? As principais cidades, né, dos reinos iorubás que eram Oyo, que era esse grande território aqui, Ifé, que era como se fosse a capital, tá? Esse reino aqui, ele é considerado, né, na tradição iorubá como o umbigo do mundo, né, que foi a partir de lá, né, que toda a criação se expandiu, né? Todo o restante, né, foi construído. E Queto, que está já aqui entre a Nigéria e Benin. Então, é só, a cidade de Ifé é considerada pelos Yorubá o lugar de origem de seus primeiros grupos. Ifé é o berço de toda a religião tradicional Yorubá, a religião dos orixás, né? O candomblé no Brasil. Então, olha só, o candomblé, que é praticado aqui no Brasil, né, por algumas pessoas, ele tem origem africana. Tá? Então, olha só, é uma religião, né, que já faz parte aí, né, da cultura de muitos brasileiros, né, e veio, né, da África. Então, a gente começa a ligar esses pontos, né, esses traços culturais, né, que nós temos no Brasil hoje, né, de nossos ancestrais, né, de nossos antepassados, né, que vieram tanto da África quanto de outras partes também, né, quanto, né, a gente sempre está analisando do ponto de vista europeu. Reparem, né, que nessas imagens nós temos aqui esculturas, né, essas esculturas aqui são feitas de terracota, né, que é uma espécie aí de barro, tá, que é transformada em cerâmica, né, quando levada ao forno, né, mas vejam como são bem trabalhadas, né, e essas esculturas aqui de bronze, tá, muitas dessas esculturas elas estão em museus espalhados aí pelo mundo, tá, para mostrar, né, a capacidade técnica, né, que esses povos aí tinham, né, a capacidade artística, né, que eles tinham. Olha só, os reinos de Benin, né, e de Oyo. Os Obás de Benin comandaram este grande império do século XIII ao século XIX, tá? E já os Alafins de Oyo comandaram este grande império dentre o século XV ao século, né, XVIII. Obá e Alafim são títulos, né, dos líderes desses reinos iorubás. Então, aqui as esculturas, né, e aqui uma representação do Obá de Benin, né, do Benin. Então, esse Obá aqui é o líder, né, tanto um líder religioso quanto, né, um líder político também. E algumas características aí, né, das cidades, né, dos iorubás. Era uma civilização bem urbana, tá, com ruas retas, né, bem planejadas e mercados bem movimentados, tá, comercializavam
produtos das florestas, né, principalmente peles de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, né, esses produtos aí que atraíam muito, né, os europeus, né, para comercializar com esses povos africanos, né, porque inicialmente o comércio entre os europeus e os povos africanos se dava, né, principalmente por esses tipos de produtos aqui, que tinham um valor comercial na Europa. E, futuramente, né, os escravos. Né? Então, vai ser os europeus que vão dar um novo ritmo, né, à escravidão que já era praticada, né, na África. Tá? Quando vocês escutam isso, está correto, a escravidão já era praticada, né, na África, mas não, né, da forma comercial, né, que os portugueses, principalmente, né, mas os europeus no geral, incentivaram, né, e ampliaram nesse sentido. Oni, né, era a pessoa que exercia o poder político e religioso em Ifé. E lembra que eu falei que Ifé era o umbigo do mundo, que era a partir dali, né, que tudo se desenvolveu? Né? Então, era ele também, esse líder religioso e político, que confirmava a autoridade das lideranças dos outros reinos iorubás, tá? Das outras cidades. Então, quando um novo líder político assumia, né, a liderança ali da sua região, ele fazia uma peregrinação até Ifé para ter a sua autoridade confirmada pelo Oni, né, que era o líder lá de Ifé. Os iorubás, apesar, né, então, de compartilharem uma mesma base cultural, a língua e a religião, não chegaram a formar um Estado centralizado. É isso que eu acabei de comentar com vocês, né? Que existiam vários reinos ali. Dentre esses reinos, né, os três principais que eu citei para vocês: Oiô, Ifé e Queto. Mas naquele mapa que a gente viu anteriormente, né, está a divisão ali de vários reinos. Então, todos aqueles reinos são formados, né, pela etnia dos iorubás, mas, né, eles não chegaram a formar um grande império unificado sobre uma única liderança. Cada um daqueles reinos, né, tinha a sua liderança. Mas se a gente pode dizer que existia uma liderança mais suprema, seria o Oni de Ifé, que legitimava, né, confirmava a autoridade, né, desses outros reinos. Bom, eles, né, tinham uma técnica, né, de metalurgia muito avançada, tá? Tanto é que, segundo a lenda, né, a cidade de Ifé ela foi fundada aí, né, pelo deus, né, que era um metalúrgico ali, né, digamos assim, né, que tinha o domínio, né, da metalurgia, né, de moldar as coisas, tá? Foi formado, né, por um grupo de edos com alianças, comércio com o europeu, possibilitou seu crescimento territorial. Essas partes aqui não são tão importantes, não. Aqui da arte de Ifé, que eu já tinha comentado com vocês, né? Muito o que a gente sabe vem de vestígios arqueológicos, tá? Que revelam aí que a arte iorubá era muito elaborada, né? Basta a gente observar essas imagens aqui que eu trouxe para vocês, para a gente saber que realmente era, né? E essas esculturas eram de terracota, que eu já expliquei, né, o que era, de cobre, bronze e latão. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um grupo de ingleses, né, no final do século XIX, que acabou dominando o Congo, tá? E levando, né, muitas das obras, né, de artes, né, que foram produzidas aí por esses povos para, né, museus britânicos, né, na Inglaterra e em outras partes da Europa. Tá? E existe até estudos aí dizendo que se os museus europeus da Europa devolvessem todas as peças, né, de artes que não pertenciam, né, aos países europeus, né, eles ficariam ali, né, com praticamente nada, com pouquíssimas obras de arte. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó,
esses dentes aqui são os marfins, né? Os dentes dos elefantes, né? E várias obras de arte aqui, né? Que a gente pode observar bem nessa foto aqui. Bom, e de que forma os iorubás, né, impactaram a cultura, né, brasileira? Bom, a maior parte, né, desses iorubás, eles vieram, né, como escravos, é claro, a partir de 1830, após os muçulmanos destruírem, né, a cidade de Ioiô, né, que era um daqueles grandes reinos ali. Então, a maioria deles vieram para Salvador, né, chegaram nos portos de Salvador, mas também, né, foram para outros pontos do Brasil também. Só que o maior contingente ficou, né, para, né, Salvador. E dentre, né, as pessoas que vieram, né, como escravos, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos líderes políticos, tínhamos artistas, né, eram pessoas que tinham uma vida, né, lá na África, né, nos seus reinos ali, né, pessoas que tinham ofício, né, não eram vagabundos, não eram prisioneiros, no sentido de serem criminosos, tá? Eram pessoas que tinham atividades, mas que foram comercializados aí como escravos aí em prol aí de uma lucratividade, né, sem tamanho, né, sem humanidade nenhuma. Bom, então a Bahia foi o grande polo de radiação da cultura iorubá, né, no Brasil, porque o maior contingente, né, chegou, né, nos portos de Salvador. E que pode ser percebida por nós, né, nas músicas, né, como, por exemplo, da Margareth Menezes, do Carlinhos Brau, do Bloco Olodum, e nas artes plásticas, né, de Emanuel Araújo e Mestre Didi. Um desses artistas plásticos, né, da arte iorubá foi até apelidado de o Picasso brasileiro. Tá? Então tem uma meio que entremeado, né, que a gente às vezes nem percebe de onde que vem, né, mas que está presente, né, no dia a dia nosso, é parte dessa tradição, dessa cultura, né, que esses povos, né, trouxeram junto com eles. Então aqui um mapa representando, né, onde que os portos, né, onde que desceram, né, os principais contingentes aí de escravos de origem iorubá, tá? Então, pode ver que não foi só na Bahia, né, apesar de lá ter sido o maior, mas também no Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão. E aqui uma imagem, né, uma foto aqui de alguns representantes aí dessa cultura aqui no Brasil, né, essa foto de 2005, onde que o Rio de Janeiro, né, sediou uma exposição de arte iorubá, né, se eu não me engano, a maior das Américas. E o outro povo que a gente vai ver também, né, pertence a um grande grupo étnico, né, no qual nós temos diversos grupos menores, que vão ser os bantus, tá? Eles têm como traço comum a língua. Eles, então, inicialmente, vêm aí da fronteira de Camarões e da Nigéria, tá? Mas se expande ali, né, pela África do Sul até abaixo da linha do Equador, né, como eu tinha mostrado no mapa aí para vocês. Então, toda essa área aqui de marrom, né, agora mudou a cor, é a área, né, onde que os bantus dominaram. E os bantus, né, eles vão fundar o Reino do Congo, tá? Que é o foco principal aqui da nossa aula, né, de hoje. Né? Nós vamos estudar o Reino do Congo, que foi fundado aí, né, pelos bantus. Aqui, para mostrar, né, para vocês que os bantus, né, eles se dividiam em diversas, né, nações ou grupos menores. Tá? Então, olha aqui, um angolano, né, que vem de origem banta, né? O Congo, de Moçambique, Benguela, Cabinda, né? Então são todos de etnia banta, né? Ou banto. Aí aqui continuando a mesma coisa, né? Mina, Monjolo, Calava. Então onde que surge o Reino do Congo, né? Ele vai florescer aqui
né, as margens do rio Congo, né, que é o segundo maior rio navegável da África, perdendo apenas para o rio Nilo, tá? E ele, né, vai ser fundado, né, por, deixa eu só confirmar aqui o nome aqui, Nimi Alukene, tá? Que vai ser chamado pelos, né, portugueses ali de Manicongo, né, rei do Congo. A sua capital é Mbanza, Congo, e era tão grande quanto as cidades portuguesas e possuía cerca de 100 mil habitantes. Tá? Inclusive, não só tão grande quanto as cidades portuguesas, quanto vai se assemelhar muito às cidades portuguesas, porque a partir de 1480, os portugueses e os congolenses, né, vão ter uma relação muito estreita, tá? Inclusive o Manicongo, né, desse período, vai chamar, né, vários arquitetos portugueses para modernizar o Congo, né, e se assemelhar a Portugal. Então, olha só, até agora já deve ter dado para vocês perceberem, então, que a gente fala de bantus e fala de iorubás, né, como um termo genérico, né, para várias comunidades, para várias, né, etnias menores, tá? Que são aparentadas principalmente por uma língua comum. Tá? E os bantus, né, eles tinham também uma técnica muito grande de fundição, né, ao trabalhar com ferro. Né? Eles trabalhavam com ferro muito bem. Tá? E o primeiro rei do Congo, ele era ferreiro. Por isso que essa atividade, né, a atividade de ferreiro, era uma atividade muito nobre, né, para os congolenses. Tá? Que acontece? Somente, né, as pessoas nobres poderiam, né, ter esse ofício de ferreiro. O deus supremo era o Nzambi ou Zambi, tá? Algumas de suas línguas eram o Kimbundo, Kikongo ou Umbundo, tá? E é o segundo maior contingente de africanos trazidos, né, para o Brasil, perdendo ali, né, apenas para os iorubás. E é um povo que vai possuir, né, sua própria organização de arte, visão de mundo, né, vai trazer, né, consigo alguns instrumentos, né, que são de origem banta, como o berimbau e a cuíca, né, que vai ser muito utilizado, né, principalmente na capoeira, que é uma outra atividade, né, que era desenvolvida pelos povos bantus e que depois, né, vai ser um traço cultural, né, brasileiro. A capoeira mesmo é um patrimônio, né, cultural imaterial do Brasil. Então, tanto capoeira, maracatu, o candomblé, que eu já comentei um pouquinho com vocês, né, que é uma religião, né, que vem de origem africana, tá? São algumas das heranças, né, que esses povos trouxeram para o Brasil. Então, quando a gente vai, né, analisando a nossa história, a gente vai vendo que nós somos, né, fruto de uma mistura muito grande aí de vários povos. O nizimbu é a moeda do Reino do Congo, tá? É essa concha aqui, ó, né? Pode parecer estranho para a gente hoje, né? Porque a gente tem, né, a noção de moeda, né, sendo valor, mas era uma concha, tá? Que era a moeda deles. E quem tinha o monopólio, né, da extração dessa concha era o rei do Congo, tá? Então ele controlava a distribuição dessas moedas aí, como troca de favores, né, como pagamento, tá? Então, o rei ele também tinha esse poder aí devido a esse controle que ele tinha sobre, né, a economia. Bom, os portugueses, né, como eu tinha dito para vocês, chega aí em 1483, né, a gente fala 1480, né? 1483 no Congo, e eles vão fazer, né, inicialmente vários comércios, né, ter relações comerciais com esses líderes africanos aí, principalmente com aqueles produtos de origem, né,
tropical ali, né, de origem africana, que tinha um valor comercial muito grande lá na África, lá na Europa, tá? Mas, né, a aproximação deles, né, vai se aprofundando cada vez mais, e o rei do Congo, né, ele acaba convertendo-se ao catolicismo, tá? E isso daqui é uma assimilação cultural muito grande, muito forte ali, né, para aquele povo, né, que já tinha uma religião, né, predominante, e agora, né, chega uma religião totalmente diferente, né, que era praticada, né, por eles. Então, ele vai modernizar o Congo e vai começar a se vestir como os portugueses. Só que essa relação aí, ela vai se aproximando tanto, né, que os portugueses, né, sempre em busca ali de aumentar os seus lucros, né, aumentar suas riquezas, e a igreja, né, tentando expandir o número, né, de fiéis, ela vai mandar missionários, né, para o Congo na tentativa ali de converter, né, o maior número possível ali, né, de congolenses, né, e mercadores portugueses que vão começar a assumir, né, as rotas comerciais dentro do Congo, os principais, né, pontos ali de troca, né, os portugueses, à medida que eles vão conquistando, navegando ali pela costa africana, eles vão construindo as chamadas feitorias, né, que são entrepostos comerciais, tá? Então eles vão assumindo esse comércio ali no Congo, e o rei do Congo, né, vai começar a se sentir ameaçado, né, por essa presença em massa de portugueses ali na região, e vai pedir para que os portugueses, né, saiam, né, parem com essas atividades comerciais ali na sua região, né, sobre o seu domínio. E é claro que os portugueses, tendo um lucro muito grande, né, não vão aceitar, né, esse pedido, e vão passar a explorar o Congo agora de forma mais violenta, né? Vai haver uma batalha entre o Reino do Congo e os portugueses, no qual o Congo vai perder e os portugueses passam então a explorar o Congo aí, tá? Mais ou menos por volta do século XVII. Então, as principais rotas, né, de escravos bantus que vieram para o Brasil vêm aqui de Moçambique, de Angola e Camarão e Congo, tá? Então, esses são os bantus, e a gente viu que aqui em cima, né, vem os iorubás. E no Brasil, qual que são a influência, né? Qual que é a influência que os bantus, né, tiveram aqui no Brasil? Bom, primeiro, né, na religião, tá? Do candomblé e a umbanda, tá? O candomblé, ele vem, ele é uma religião originária da África, e a umbanda, ela já tem um sincretismo com a religião católica, né? Já é uma religião fundada, né, aqui no território brasileiro, tá? Então, na época da escravidão, qual que era a religião oficial, né? Era o catolicismo. Então, os africanos que chegavam aqui não podiam praticar a sua religião. Eles eram proibidos de praticar a sua religião, né? Então, eles, né, de forma ali inteligente, de uma forma também de resistência contra essa dominação, eles passaram a invocar esses deuses africanos, né, os chamados ali orixás, sobre a forma dos santos católicos, tá? Então, dessa forma, eles acabavam enganando, né, os seus senhores, né, os portugueses, né, enfim, os seus dominadores ali. Por quê? Chegava lá, estava a imagem, né, de Santa Bárbara, né? Aí você, você está rezando para Santa Bárbara, mas na verdade estava rezando ali para Iansã. E da mesma forma com outros santos. Nossa Senhora da Conceição era Iemanjá, Ogum era São Jorge, tá? Então tinha esse sincretismo entre a religião africana com os santos católicos, né, com a religião católica. Além da religião, né, eles influenciaram também, né, trouxeram aqui para nós o maracatu, né, que é uma espécie de
de dança, né, se eu não me engano, não sei muito bem, e a capoeira, né, mas também influenciaram a nossa língua, né, o português brasileiro. Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras que são de origem banta, né, e que nós utilizamos no dia a dia, né, que todos nós conhecemos essas palavras, como caçula, carimbo, canjica, cochilo, berimbau, quiabo, moleque, giló, fubá, samba e várias outras. Tá? E, né, os bantos também deixaram, né, como herança cultural o jongo. Né? O jongo é uma dança, né, e canto coletivo com instrumentos de percussão. E o jongo hoje é um patrimônio cultural e material do Brasil. Tá? Então, eu vou deixar para vocês um vídeo falando, né, especificamente do jongo, que mostrando, né, como que é dançado. Um outro vídeo aprofundando um pouco mais nesses temas aqui, né, dos bantos e dos iorubás. Tem nas atividades um resumo, né, do que foi falado nessa aula. Às vezes, se eu deixei, né, de pontuar alguma coisa, eu vou colocar nesse resumo, tá, das atividades. E na semana passada eu tinha colocado para vocês que nós iríamos fazer um jogo lá do Kahoot, né, um quiz, né, de perguntas referentes a essa matéria, e eu acabei não colocando, né, foi uma falha minha. Então vou colocar, né, nas atividades dessa semana, né, esse jogo aí, esse quiz, no qual, né, vocês vão estar acessando, vai estar lá a data, o prazo, né, para que o jogo vai estar aberto, e vai ter um ranking, né, das pessoas né, dos alunos que mais acertarem as questões, mais pontuarem, né? E depois eu vou dar um brinde aí de incentivo para vocês, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos e qualquer dúvida vocês, né, manda lá no e-mail que eu vou estar sempre olhando aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês.